Amém. É isto que uma igreja canta. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeiramente cristã, e é assim que queremos ver surgir muitas em Portugal. A Ilha da Madeira também. Cláudio, pode chegar até aqui, por favor. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor com o Cláudio e ele vai trazer-nos aquilo que Deus já falou com ele. Nós vamos orar por ele, depois mais tarde conhecer melhor a família e também o ministério. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por nos permitir cantar com instrumentos, com as nossas vozes, esta mensagem tão preciosa, que transformou a nossa vida, que está a transformar os nossos desejos, as nossas intenções. Agora, enquanto preparamos as nossas mentes, os nossos corações e também os nossos corpos para ficarmos aquietados enquanto Tu falas, pedimos que uses. Então, o nosso irmão Cláudio usa-o nesta manhã, fala conosco, edifica a Tua igreja, Senhor, e também salva vidas, Pai. Salva corações, faz a Tua obra no nosso meio, imploramos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia. Agradeço imenso a oportunidade de estar aqui convosco e que bom começo que foi cantar esta música linda e levar a Deus juntos. Trago cumprimentos da Inglaterra, onde estou a viver nos últimos 10 anos. Trago cumprimentos da minha igreja Grace Bible Church Rugby, onde sou um dos pastores desde 2019. E tive o prazer de conhecer o pastor Pedro no ano passado e é uma boa oportunidade para estar aqui convosco. Mas agora queremos realmente abrir a palavra de Deus e ver o que realmente Deus tem-nos a ensinar esta manhã. Antes de abrirmos a nossa Bíblia, queria introduzir realmente o tema que vamos abordar hoje, que é sobre guerra. Eu estou aqui e gostaria imenso de falar convosco sobre guerra, mas não é qualquer tipo de guerra. Esta guerra é uma guerra muito importante para nós considerarmos hoje. Quando penso em guerra, uma das primeiras coisas, talvez como vocês, penso realmente no que está a acontecer na Ucrânia. A guerra que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia começou dia 24 de fevereiro de 2022, mas uma guerra que já está a acontecer realmente desde 2014. Esta guerra está a causar muitos danos. Estamos sempre a ver na televisão tudo o que está a acontecer e, embora não estamos lá, vemos realmente que é uma guerra muito grave e estão a passar uma crise. Por acaso, esta guerra fez com que a maior parte de refugiados se desloquem do país desde a Segunda Guerra Mundial. 8,8 milhões de ucranianos tiveram que sair da Ucrânia para viver em vários lugares, mesmo aqui em Portugal, o que causou 1/3 da população que se deslocou. E em tempos de guerra, tudo muda. Eu não sei se vocês já passaram por um tempo de guerra, literalmente, mas tudo muda em tempos de guerra. Os teus horários, tudo o que é importante na tua vida, em tempos de guerra, tudo muda completamente. As coisas que tu gostas de fazer, o tempo que passas a fazer diferentes coisas, muda completamente. Dedicas o teu tempo e a tua energia não a
a entreteres, não a passares tempo com coisas que, pronto, é um pouco de desperdício, mas tens que te focar realmente para lutar a batalha que está à tua frente. Tudo muda em tempos de guerra. E uma coisa muito importante em tempos de guerra para indivíduos e nações, é importante que durante essa guerra, nações desenvolvam uma espécie de mentalidade de guerra, uma mentalidade que ajuda nações e indivíduos a usar o seu tempo e a sua energia, a dedicar todas as vidas deles para batalhar esta guerra. Eu não quero minimizar, não quero dizer que estas guerras não são sérias. Muitas pessoas estão a morrer por causa destas guerras, muitas pessoas estão a sofrer, não só nesta guerra, mas muitas outras guerras que estão a acontecer enquanto falamos no Médio Oriente, por exemplo, que talvez a televisão não fale muito, a mídia não cobra muito estas notícias, mas eu não quero minimizar tudo o que está a acontecer, mas realmente existe um tipo de guerra ainda mais importante do que todas estas guerras que estão a acontecer no mundo. Estas guerras que estão a acontecer no mundo trazem consequências temporárias e recuperáveis, em certa forma. São recuperáveis após alguns anos. Mas a guerra que eu quero falar convosco esta manhã é de escala eterna e as consequências são permanentes. Este tipo de guerra que eu quero falar convosco é sobre guerra espiritual. E então eu gostaria que vocês abram as vossas Bíblias ao 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, e vamos ler um pouco mais o contexto à volta desta passagem. Vamos ler do capítulo 11 até capítulo 16, 1 Timóteo, capítulo 6, e lemos a palavra juntos. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 11 até versículo 16. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até à manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. O propósito da mensagem hoje é que eu gostaria que nós todos, como cristãos, nós temos que estar empenhados a batalhar nesta guerra, neste combate espiritual que está à nossa frente. E eu gostava, através desta passagem, especialmente focando no versículo 12, de mostrar 3 características da guerra espiritual para que sejas um soldado fiel de Cristo. 3 características da guerra espiritual para que sejas um soldado fiel de Cristo. E isto é a primeira característica. Um combate a ser combatido. Isto é um combate a ser combatido. Noutras palavras, é o teu dever de combater. Se tu hoje de manhã aqui és um cristão, é a tua responsabilidade e o teu dever de combater. Permitam-me dar um pouco de contexto desta passagem. O Paulo é o autor desta carta a Timóteo. Ele escreve por volta de o ano 62 após Cristo morrer.
ele está em Macedónia nesse momento e ele está a visitar várias igrejas que ele ajudou a plantar, como a igreja de Filipos, a igreja de Tessalónica e a igreja de Bereia. E o Paulo, ele quer ver o Timóteo. Já passou algum tempo antes de ele ter visto o Timóteo. Ele quer ver o Timóteo, ele quer lhe encorajar. E então, como ele não sabe quando irá ver-lhe novamente, ele decide realmente escrever esta carta, porque o Timóteo encontra-se numa situação onde ele é um dos pastores de uma igreja e ele então, a fazer supervisão de uma igreja, o Paulo quer lhe instruir, especialmente porque muitos falsos mestres, muitos falsos professores estão a invadir, estão a influenciar aquela igreja e os membros daquela igreja. Então o Paulo quer instruir o seu jovem discípulo e é por isso que ele escreve esta carta. Ele dá várias instruções. Estamos agora aqui no último capítulo desta carta, mas já sei que já leram esta carta. Ele dá várias instruções. Ele fala sobre o amor ao dinheiro. Ele fala sobre a importância de seguir a retidão, de seguir piedade, de viver uma maneira santa e realmente de proteger aquilo que Deus lhe deu. De proteger aquilo que Deus lhe deu. Aquele tesouro de fé. Guarda, ele diz, guarda o que te foi confiado. E estas palavras que lemos no versículo 12, Timóteo, combate o bom combate da fé. Isto é algo que não só é importante para o Timóteo perceber, mas nós, como cristãos, mais de 2000 anos após esta carta ter sido escrita, nós também temos que perceber realmente que é o nosso dever de combater. Imagina, por exemplo, se a Rússia hoje declarasse guerra a Portugal. Não que existem muitas razões para que a Rússia invade Portugal, mas imagine realmente que hoje nós ouvimos nas notícias que a Rússia declarou guerra em Portugal. Como é que isso iria mudar a tua vida? Pensa. O que é que estás a fazer de momento que irias parar de fazer? O que é que estás a usar o teu tempo e a tua energia que se estivéssemos em tempo de guerra mesmo hoje, o que é que mudarias na tua vida? Inclusive, o que é que mudarias com a tua mentalidade? Se houvesse um tempo de guerra realmente agora, literalmente, eu iria ter que fazer o meu melhor para proteger os meus entes queridos e proteger a minha igreja, proteger aqueles que eu gosto, as minhas crianças, a minha família. E eu iria pôr de parte tudo aquilo que não é importante e ia realmente focar na batalha que estaria à minha frente. E em certa parte, esta guerra espiritual é a mesma coisa. Ainda mais responsabilidade temos do que se uma guerra terrestre fosse declarada. Nós ainda temos que passar mais tempo, mais energia, mais dedicação a lutar esta batalha que está à nossa frente. Muitas vezes o que acontece é que nós, infelizmente, como cristãos, desenvolvemos uma espécie de mentalidade de paz. Uma mentalidade, sim, temos situações difíceis, a pandemia foi difícil, nós todos temos problemas, conflitos pessoais e vários problemas, mas a maior parte das vezes, especialmente de férias, especialmente no mês de agosto, é muito fácil nós desenvolvermos uma mentalidade de paz. Como se não houvesse guerra. Como se o inimigo não existisse. E essa mentalidade de paz leva-nos a erguer os nossos pés espiritualmente ao ar. E é isso que é muito importante. E é isso que realmente falta na vida de cristãos e na vida da igreja, que tem uma mentalidade de guerra, que se prepara para combater nesta batalha, em vez de ter uma mentalidade de paz. O que é que significa combater? A palavra neste versículo,
Combate vem da palavra grega agonizomai, e que literalmente significa compete para receberes um prémio. Exige esforço, exige dedicação, exige sacrifício, exige tempo e energia e é difícil. Eu lembro-me, por exemplo, soldados que lutam diariamente e que têm que passar por um regime muito difícil. O horário todos é bem regimentado para que eles sejam soldados fiéis. Eu penso também aqueles atletas que competem profissionalmente, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Vocês sabem tudo sobre a comida, o que eles comem, o horário a que horas eles acordam, a que horas é que eles dormem. Tudo sobre a vida deles é feito para que eles se esforcem ao máximo para competir um prémio ou para serem bons soldados nesta batalha. E eu gostaria de perguntar-vos a vós, para este combate espiritual, quanto esforço, quanta dedicação tu estás a ter, sejas novo ou sejas velho, quanto esforço e dedicação estás a pôr para combateres neste combate, nesta guerra espiritual? Algo muito importante que nós temos que perceber é que esta vida cristã e este mundo onde estamos é uma batalha, um campo de batalha, não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui para sermos entretidos, nós não estamos aqui como uma espécie de um clube social, nós fomos postos neste mundo pelo Senhor e estamos como soldados de Cristo, alistados no combate para combater neste campo de batalha. O Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas contra quem e contra o que lutamos? Somos chamados a erguer armas, literalmente comprar armas e começarmos a nos opor contra os inimigos de Deus? É isso que somos chamados para fazer? Somos chamados talvez para entrar em brigas e divisões dentro das nossas igrejas? Será que somos chamados para fazer isso? As duas razões, nós fazemos batalha principalmente contra as duas coisas. A primeira coisa, a nossa luta é uma luta contra a nossa carne, a nossa própria carne, e segundo, a nossa luta é uma luta contra o mundo. Lutamos contra a carne e lutamos contra o mundo. Enquanto que as guerras deste mundo são combatidas com outros indivíduos e nações, esta é uma das únicas lutas que lutamos conosco próprio. Nós, em certa forma, se a tua vida é igual à minha, nós, por vezes, somos o nosso pior inimigo. E a batalha principal que Deus nos chamou foi a batalha contra a nossa natureza pecaminosa. Se tu és um verdadeiro cristão esta manhã, tu tens este conflito que Paulo até fala quando ele diz: as coisas que eu quero fazer não consigo fazer, mas as coisas que eu odeio eu continuo a fazer. Que desaventurado homem que sou! Quem me vai livrar deste homem, deste corpo de morte? Existe realmente um conflito, uma batalha dentro de todos nós, verdadeiros cristãos. E eu quero perguntar-te realmente, de momento, quem é que está a ganhar esta batalha? E digo novamente que durante as férias, se a tua vida é um pouco como a minha, durante as férias a batalha se torna mais difícil. Porque nós temos a tendência de, quando teremos férias do trabalho, também pensamos que estamos a tirar férias de Deus.
E realmente temos que ter cuidado, porque é muito fácil aqueles hábitos que nós como cristãos desenvolvemos de ler a palavra diariamente, de fazermos louvor com a nossa família, esses hábitos, se não tivermos cuidado, são postos de parte e é algo que nós temos que preparar, especialmente em tempos de férias. Mas nós combatemos contra a nossa própria carne. Os puritanos, eu acho que é assim que se diz em português, os puritanos, podem traduzir, o pastor Pedro também pode traduzir se diga algo errado, os puritanos eram homens e mulheres que se dedicavam seriamente a esta batalha interna. Hoje em dia, não podes falar sobre pecado, mesmo em igrejas. Não fales sobre pecado, queres que as pessoas venham à igreja, não fales sobre o inferno, não menciones o inferno, pelo menos na Inglaterra assim, não sei se aqui em Portugal se existem igrejas liberais que querem somente ter pessoas a entrar, que querem mostrar um evangelho fácil, um evangelho que somente aceitas Jesus na tua vida e Ele vai-te dar uma vida boa, aquele evangelho que é realmente aquela prosperidade que nós odiamos em certa parte. Nós realmente temos que ver os puritanos. Eram os puritanos que diziam a Bíblia mantém-te fora do pecado, ou o pecado mantém-te afastado da Bíblia. Tu lês e vês todos os livros, a maior parte dos livros é sobre pecado, é sobre como acabar e lidar com o pecado das nossas vidas, aquele desejo pela santidade. E é isso realmente que nós precisamos de ter quando combatemos contra a nossa própria carne. Quando eu falo por carne, não falo uma luta contra a tua pele, falo realmente daquela natureza pecaminosa que existe dentro de todos nós. Na altura dos romanos, os romanos tinham várias maneiras de castigar e torturar diferentes pessoas, criminosos que existiam naquela altura. Uma dessas maneiras, sabemos como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Isso foi realmente uma das maneiras que eles usavam para punir, para castigar criminosos. Outra maneira que era horrível e repugnante, já é um aviso para, se és mais sensível, talvez cobre os teus ouvidos. Uma das maneiras que eles castigavam pessoas, especialmente se alguém tivesse morto ou matado. Ambos funcionam. Se alguém tivesse morto outra pessoa, o que eles faziam era o seguinte: eles agarravam no cadáver dessa pessoa e se eu tivesse morto aquela pessoa, eles atavam-me àquele cadáver. Braço a braço, anca a anca, pé a pé, cara a cara, e eu passaria o resto da minha vida atado a este corpo. E vocês sabem, já estou a ver umas das vossas caras, sabem realmente o que iria acontecer eventualmente. O corpo começava a entrar em decomposição, cheio de doenças, e eventualmente este corpo, este cadáver, iria me matar. É a mesma analogia, é a mesma mentalidade que nós temos que ter com a nossa natureza pecaminosa. Este homem antigo, o Cláudio antigo, que eu odeio, continua comigo e irá continuar até o dia que eu morrer. Nós não seremos perfeitos neste lado da glória, nesta terra, mas temos que continuar a olhar para aquele homem velho. Vocês, quando eram antes de Cristo, vos salvou. E temos que olhar com ódio, sem desejo de voltar àquela vida e àqueles desejos que tínhamos pecaminosos. E existe realmente uma batalha que tem que continuar a acontecer nos vossos corações. Não só lutamos contra a carne, também somos chamados a combater contra o mundo. Combatemos primeiro contra o amor ao mundo. Como João diz, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também diz, no Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz isto: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esta é uma batalha contra o amor do mundo, contra o amor ao mundo. Temos que batalhar contra esse desejo de sermos como o mundo, de amarmos o que o mundo ama e de, em vez de sermos influenciados pelo mundo, para que nós sejamos o que influencia o mundo e não vice-versa. Nós fazemos isso equipando a armadura de Deus, que fala em Efésios 6, e combatemos contra o mundo, combatemos contra ideologias, contra doutrinas, contra tudo o que se opõe às Escrituras, que é a única verdade que nós podemos confiar. Tudo o que se opõe às Escrituras, nós, não só o pastor, não só aqueles que têm a habilidade ou o dom de ensino, mas todos nós, como soldados fiéis, somos chamados a combater contra o amor ao mundo e a combater todas as doutrinas, todas as crenças, tudo que vai contra as Escrituras. Temos que combater fielmente, influenciando e indoctrinando as nossas crianças, os nossos vizinhos, as nossas igrejas, porque, digo uma coisa e vocês sabem isto, as vossas crianças vão ser indoctrinadas. Quer queiram, quer não, as vossas crianças vão ser influenciadas. Ou elas vão ser influenciadas pelo mundo, ou tu vais ser ativamente responsável a influenciar e a indoctrinar as vossas crianças na palavra e no temor do Senhor. Nós combatemos contra o mundo. Nós combatemos contra o mundo lembrando que o príncipe deste mundo é o Satanás. O príncipe deste mundo, embora Satanás esteja mortalmente ferido, ele ainda está neste mundo, literalmente, como um leão, a tentar encontrar uma pessoa para devorar. E nós não somos chamados para o prender, não somos chamados, como vemos, talvez, televangelistas que prendem demónios, que encontram demónios atrás de todos os arbustos, que estão a tocar viola, a viola corta que foi o diabo. Não. Mas nós realmente temos que lembrar que este inimigo odeia Deus, que este inimigo ainda está vivo. E este inimigo, embora esteja mortalmente ferido, continua a tentar causar o maior dano possível. Se ele não te consegue atacar, ele vai à tua esposa ou ao teu esposo. Se ele não vos consegue atacar como uma unidade familiar, ele vai atacar as tuas crianças. Se ele não consegue atacar essa unidade familiar, ele vai atacar a tua igreja. Vai-vos pôr contra uns aos outros. Ele está muito vivo. Ele e todos os anjos caídos continuam neste mundo a causar o máximo de dano possível. E nós lutamos defensivamente, equipando a armadura de Deus que fala em Efésios 6 e protegendo-nos de todos os esquemas do diabo. Quão envolvido, quanto tempo e energia estás a dedicar para estar envolvido nesta guerra espiritual? Será que tens esta mentalidade de guerra hoje de manhã? Ou vieste a esta igreja com uma mentalidade de paz? Quero fazer uma pergunta um pouco estranha no meio desta mensagem, que é: algum de vós já esteve num cruzeiro? Um barco, um navio grande. Na Ilha da Madeira temos cada ano 1 milhão de turistas que vêm em cruzeiros muito lindos. E a razão por que eu fiz esta pergunta é que muitas das vezes cristãos vêm à igreja
e veem a igreja realmente como uma espécie de cruzeiro, onde fazem perguntas como: será que eu gosto da música no salão de baile? Será que estou confortável aqui neste cruzeiro? Será que eu gosto da tripulação ou do capitão deste cruzeiro? Eu estou a me sentir agradável? Será que voltaria novamente a este cruzeiro? As minhas exigências neste cruzeiro estão a ser satisfeitas ou tem muito para eu me queixar? Será que estou contente neste cruzeiro? Se isso é a tua mentalidade, se tu pensas que vir à igreja é como estar num cruzeiro no Oceano Atlântico, tens que mudar a tua mentalidade. E em vez de veres a tua igreja local como um cruzeiro de luxo, tens que ver esta igreja, a tua igreja local, como um navio de guerra num combate naval, onde fazes estas perguntas. Nós, como igreja, neste navio de guerra, estamos envolvidos numa missão nobre e clara. A tripulação, o capitão, está sobre uma responsabilidade e autoridade superior ou faz o que lhe apetecer? Ou realmente, será que o capitão está a seguir as instruções dadas pelo comandante? A tripulação está a ser equipada, está a ser treinada, formada para que sejam bons membros da tripulação? Ou será que 10% da tripulação faz 90% ou 100% do trabalho? Estão todos os membros envolvidos neste navio naval, neste barco naval, ou somente uns poucos estão a usar a sua vida neste navio de guerra? Nós todos, como membros da Igreja Universal de Cristo, Deus salvou-nos, Deus deu-nos a todos dons espirituais e Ele quer que nós, como diz em Efésios 2, usemos esses dons espirituais para equipar, para que a igreja local cresça. Então isso é algo que nós temos que pensar realmente: quão estou envolvido, quanto tempo, quanta energia, o que é que eu estou a fazer com a minha vida que Deus me deu para ser um soldado fiel nesta batalha. Isso foi a primeira característica e é um pouco mais longa. Prometo que as outras duas sejam mais breves. A segunda característica deste combate espiritual é que este não é só um combate a ser combatido, mas isto é um bom combate. Este é um bom combate. A maior parte das guerras, todas as guerras realmente que existem neste mundo, são por motivos errados, por motivos com inveja, com revolta, com motivos sempre errados. Mas esta é a única batalha que é para um bom fim. Isto é um bom combate. O J.C. Ryle é um bispo que vivia nos anos 1800, escreveu um livro muito bom chamado Santidade, até acho que está traduzido em português, um livro excelente que fala, e ele num dos capítulos fala sobre as razões porque este combate é um bom combate. Permitam-me partilhar 4 razões porque este combate, porque que esta batalha cristã é uma boa batalha. 4 razões. Porque que esta batalha cristã é uma boa batalha? Porque é combatida com o melhor dos generais. Esta batalha é uma boa batalha porque é combatida com o melhor dos generais. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, durante este tempo todo, existiram realmente generais fortes, poderosos. O Júlio César, o Genghis Khan, existem vários generais muito fortes, mas embora sejam fortes, esses generais são corruptos e não têm nenhuma força em comparação com o general dos generais, Jesus Cristo. Se nós puséssemos todos os generais
que já existiram no passado, que existem no presente, que existirão no futuro. Se puséssemos todos os generais num lado, se puséssemos o diabo, todos os anjos caídos, todas as armas que existem e mesmo armas de destruição maciça, todas de lado, contra só o Senhor, continuaria a ser uma batalha injusta. Continuaria a ser uma batalha injusta, porque nada nem ninguém neste mundo jamais conseguirá opor o poderoso, infinito, o Senhor dos Senhores, o Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esta é uma boa batalha, queridos irmãos e irmãs, porque nós temos um bom general. Em segundo lugar, esta é uma boa batalha, porque alcança os melhores resultados. Esta batalha alcança os melhores resultados. Na batalha contra a Ucrânia e com a Rússia, não sabemos bem quem vai ganhar, quem vai perder, e realmente as batalhas deste mundo são assim. Existe um vencedor e um que perde, e é sempre difícil saber quem vai ganhar e perder. Mas esta batalha é uma boa batalha, porque alcança o melhor dos resultados. A nossa vitória já está garantida. Embora lutemos, embora nos esforcemos, sabemos que esta batalha já está garantida. A vitória já é nossa, já é do nosso Senhor. Por isso é uma boa luta, porque a vitória já está garantida. Como Paulo diz em Romanos 8, versículo 37, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em terceiro lugar, esta é uma boa batalha porque faz bem à alma daqueles que combatem. Em muitos dos combates deste mundo, as pessoas, embora sobrevivem, nunca voltam como as mesmas pessoas. Todos os disparos, as explosões, a morte dos soldados que eles combatem do seu lado, todas essas memórias ficam com estes soldados como um pesadelo que os aterroriza. E embora voltem a uma vida vivos, não são as mesmas pessoas. Traz consequências negativas àqueles que lutam. Mas nesta guerra, se tu fielmente combateres, só traz coisas boas. Só faz bem à alma daqueles que combatem. Quando tu realmente estás envolvido nesta guerra, ficas mais humilde, ficas mais dependente de Cristo, ficas mais como Deus e menos como o mundo. Esta guerra faz bem àqueles que lutam, por isso combatem. E em último lugar, esta é uma boa guerra, porque esta guerra traz recompensas gloriosas para todos os que combatem. Nós sabemos que salvação é só mediante a fé, que nós não combatemos para sermos salvos, mas sabemos realmente que Deus deu-nos esta vida e Ele quer agora que nós investimos a nossa vida para a glória dEle. Ele irá recompensar aqueles que são fiéis, aqueles soldados que são fiéis. Sabem realmente aquela passagem que fala que ao fim dos tempos existem cristãos que vão ser testados, tudo que eles fizeram, as obras, o que eles fizeram, como é que eles usaram a vida que Deus lhes deu. E aquelas obras são testadas, o fogo vem e tudo quebra, tudo queima. Toda a vida que esse cristão passou foi desperdiçada. E ele vai para o céu, mas vai a cheirar a fumo. Outros que usam o tempo e a energia e as habilidades, os dons espirituais e que os usam para a glória de Deus, aquela obra é testada no fim dos dias
e aquele com várias pedras preciosas, e toda a vida que foi usada para a glória de Deus é testada e todos os cristãos irão ser recompensados de acordo de como viveram. É a minha oração para mim e para vocês, para todos nós realmente podermos dizer o que o apóstolo disse quando ele acabou a vida dele. Ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, ele disse isto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Nós temos que investir a vida que Deus nos deu para a glória dele. Em combates deste mundo, o melhor que as pessoas recebem talvez são medalhas, honra, homenagens, pensões. Mas deixa-me dizer uma coisa. Um palácio só pode ser desfrutado durante alguns anos. Tudo o que estes homens e mulheres recebem nesta vida não levam com eles para a eternidade. Mas a maneira como eu e tu vivemos esta vida agora, o tempo que nós usamos para angariar, para pôr tesouros no céu e não na terra, Deus sabe realmente o nosso coração. Ele sabe realmente a nossa motivação. E Ele irá recompensar de acordo que aquele soldado seja fiel. A última característica desta guerra espiritual é que este é um combate de fé. Isto é um combate a ser combatido, um bom combate e um combate de fé. A palavra fé, nesta passagem, está a referir-se ao corpo da verdade cristã, o conteúdo da palavra de Deus. Esta é uma luta pela fé. Esta é uma luta pelo Evangelho. Esta é uma luta pela verdade. E temos ao longo dos séculos milhares de exemplos de homens e mulheres como mártires que viveram e deram a sua vida para proteger esta palavra, a única palavra que nós podemos confiar. Eles deram o seu presente para o nosso futuro. Eles deram a sua vida com convicção, não com raiva, mas com convicção, com o poder do alto, a serem ousados para defender esta palavra, a serem ousados para continuar a proclamar o único Evangelho que salva, que é um Evangelho com fé em Cristo, somente sem obras. E isto é algo que eles foram fiéis e nós, usando os mesmos exemplos, temos também que ser fiéis. Como é que combatemos? Mas como é que combatemos? Sabemos que precisamos de combater, sabemos contra precisamos combater, mas como? Pensem na vossa vida assim, desta maneira. O nosso Pai Celestial, Ele é o comandante das nossas almas. Jesus Cristo é o general que está responsável para nos dar instrução de como combater neste combate. E qual foi as ordens de missão que Jesus Cristo deixou antes de ir ter com o seu Pai? Qual foi o objetivo, qual foi a missão que Ele nos deu para que nós possamos ouvir e fazer antes de Ele ir ter com o Pai? Mateus 28 fala claramente sobre essa missão, o que nós todos precisamos de fazer. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E esta promessa traz-me tanta coragem, tanto encorajamento. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Nós todos somos responsáveis para levar este Evangelho, esta mensagem a todo o mundo. Começando aqui, temos que todos estar envolvidos, não só o pastor, não só aqueles que têm dons de evangelismo, mas todos nós somos chamados a ser testemunhas de Deus, reais, testemunhas de Jeová, no bom sentido. Nós todos somos realmente os testemunhas de Jeová para proclamar a única coisa que realmente poderá transformar este mundo. Estás envolvido a partilhar o Evangelho com as tuas crianças, com os teus vizinhos, com os teus colegas de trabalho? Ou tens vergonha do Evangelho e tens vergonha daquele que representas? É difícil de abrir a nossa boca, não é? É difícil de abrirmos a nossa boca para proclamar o Evangelho. Mas só tens uma opção. Ou obedeces ou desobedeces. Deus não nos fez espectadores nesta vida. Nós todos temos que abrir a nossa boca, embora não façamos perfeitamente, mas sabemos realmente o que nos salvou, sabemos realmente as coisas básicas, a mensagem de salvação, e isso é tudo o que precisamos para partilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com todas as pessoas ao nosso redor. A batalha começa quando tu abres a tua boca e proclamas o Evangelho. Jesus Cristo disse que neste mundo vamos ter tribulações. E para tu estares surpreendido se o mundo gosta de ti. Se tu não abres a tua boca para proclamar o Evangelho, as pessoas vão te amar. Se tu não estás disposto a pôr de parte o amor ao homem, aquele desejo de ser aceito por todo o mundo, aquele desejo para que todas as pessoas gostam de ti no teu trabalho, com os teus vizinhos, se tu pôres de parte aquele desejo, aquele amor para não seres rejeitado, tu vais ser perseguido. Tu vais ter tribulações. Temos que ser fiéis. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que temos o nosso Senhor ao nosso lado, que Ele nunca nos vai abandonar e que temos realmente que abrir a boca e proclamar este Evangelho que te mudou. A coisa mais invejosa que eu e tu podemos fazer é, após termos este tesouro neste vaso, termos este tesouro que é a salvação, a coisa mais invejosa que tu podes fazer é não quereres partilhar com mais ninguém. Portanto, ouve este desafio, abre a tua boca, muda coisas na tua vida para que tu, mesmo hoje, ou mesmo amanhã, quando voltas ao trabalho, para que tu possas ser um fiel soldado de Cristo. Estás realmente a ser obediente ao teu mestre? Já contaste o custo de ser um dos discípulos de Cristo? Ou vais continuar a viver de forma passiva, tratando a tua salvação como um bilhete que te leva ao céu, mas com o mínimo de desconforto e com o mínimo de esforço? No fim das contas, haverá só dois soldados, dois tipos de pessoa. Existe o soldado que olha para a armadura de Deus e diz: é muito pesado. Isso não é para mim. Vou deixar isso para os profissionais. Vou deixar isso para o pastor. Ele foi treinado. Eu não vou carregar esta arma comigo. Existem soldados que vão ser passivos, soldados que não vão estar alistados na vanguarda desta luta e que vão ser recompensados de acordo com a sua passividade. Mas existirão outros soldados que vão levar a sério realmente a palavra de Deus,
que realmente foram transformados de dentro para fora e que agora não vivem somente a vida cristã na cabeça deles, mas que tudo o que eles aprendem através da palavra de Deus afetam a mente, a boca, mas também as mãos e os pés. Verdadeiros cristãos não vivem só a vida cristã na mente, crescendo a nível de mente. A palavra realmente aplicada na mente transforma as coisas que dizes, as coisas que vês, as coisas que fazes com as tuas mãos e com os teus pés. Como é que vais acabar a carreira? Como é que vais terminar o resto da tua vida? Por favor, lembra-te que isto é um combate para ser combatido. Lembra-te que isto é um bom combate. E lembra-te que este é um combate de fé. Não estejas satisfeito com a tua condição espiritual neste momento. Se existem coisas na tua vida que tens que parar de fazer, para de fazer e substitui por coisas que trazem glória a Deus. Oremos juntos. Meu querido Senhor, nós sabemos realmente, confessamos-te a Ti, que nós não somos soldados tão fiéis como deveríamos ser. Confessamos a Ti, meu Senhor, que muitas das vezes vivemos esta vida e somos mais influenciados pelo mundo, em vez de nós de sermos realmente as pessoas a influenciar o mundo. Confessamos realmente que muitas do nosso dia é passado e não é focado nas missões, na missão que Tu nos deste, de ir a todo o mundo e proclamar o Evangelho. Por favor, muda o nosso coração. Por favor, ajuda-nos, ainda mesmo hoje, a sermos não só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. E todos os desafios que nos deste hoje, para que nós levemos a sério estes desafios. E em vez de sermos como um homem que olha-se ao espelho e que no dia a seguir esquece-se das suas imperfeições. Oh, meu querido Senhor, traz convicção à nossa vida para que nós fazermos mudanças na nossa vida somente para Te agradar. Trabalha em nós. Agradeço pela Tua palavra, que é a nossa arma. Nós combatemos com a Tua palavra e agradecemos especialmente que Tu transformaste a nossa vida somente pela Tua misericórdia e graça. Por favor, ajuda-nos a investir agora o resto da nossa vida para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos isto. Amém. Amém.